Então diz assim, vamos ler a partir do versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, Paulo começa aqui falando de algumas lutas que ele teve quando ele chegou nesse lugar chamado Troade. E mesmo diante daquelas lutas, ele conseguiu vencer, conseguiu triunfar, conseguiu ultrapassar aquelas lutas. E ele fala que é através dessas lutas vencidas que ele mostra que através de nós a fragrância do conhecimento de Jesus chega até as pessoas. Ou seja, as lutas que Paulo passava, que ele tinha que passar, que ele tinha que atravessar, era o preço que ele pagava para através dele as pessoas conhecessem Jesus. Entende sim ou não? Ou seja, as lutas que nós passamos hoje, que nós enfrentamos hoje e que vamos vencê-las, amanhã se tornará o testemunho que vai fazer com que outras pessoas conheçam Jesus através de nós. Por isso ele diz que por meio de nós, ou seja, através de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Qual conhecimento? Da letra? Da palavra? Não, o conhecimento do próprio Senhor Jesus. Todos que estão aqui, que conheceram Jesus, conheceram através de alguém, por meio de alguém. Ninguém conheceu Jesus sozinho, nem Paulo, que é aquele que a gente sabe que não tinha ninguém que podia evangelizar ele, e o próprio Jesus apareceu para ele e falou com ele. Até Paulo, quando ele ficou cego, o Senhor Jesus teve que enviar Ananias para lá, para curar ele, batizar ele nas águas e dar a ele os primeiros ensinamentos. E por isso não há ninguém que possa dizer assim, eu conheci Jesus sozinho. Não. Mesmo que você tenha vindo para a igreja sozinho, porque eu já vi testemunho de pessoas que disseram, olha, eu estava passando pela porta e o Espírito Santo me tocou e eu entrei na igreja. Mas quando entrou na igreja tinha alguém lá para atender. Quando entrou na igreja tinha alguém lá pregando. Então, essas pessoas que nos receberam, essas pessoas que nos atenderam, essas pessoas que pregaram para nós, foram o perfume de Cristo que nos levou a conhecer Jesus. Amém? Algumas pessoas tiveram a experiência de ter sido evangelizada por alguém, ter sido atendida por alguém, acompanhada por alguém. Outras que tiveram uma conversão muito rápida e que pouco foi preciso, mas não há ninguém que não tenha conhecido Jesus através de uma outra pessoa. Amém? Por isso Paulo, ele afirma dizendo, versículo 15, porque para Deus somos o quê? O bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, Paulo ele faz uma comparação do que nós devemos ser com aquilo que as ofertas no passado elas eram. Quando nós vamos ver aqui mais para frente, quando no passado o sacerdote ele oferecia o animal, era pego aquela gordura do animal e era feito um holocausto, a oferta queimada. E está escrito que o cheiro suave daquela oferta subia para quem? Para Deus. Hoje, nós devemos ser este bom perfume que sobe a Deus e que faz com que outras pessoas, através dessa fragrância, conheçam Jesus. Você sabe, quando uma pessoa ela está perfumada, ela não precisa dizer que está com perfume, ou precisa? Quando você põe o perfume, você sai dizendo, olha, eu estou perfumado. Não.
mas mesmo que você não diga nada, quem está ao seu redor percebe e se sente confortável. Você gosta de estar num lugar bem perfumado. Sim, você gosta de estar num ambiente cheiroso, num ambiente bem perfumado. Por outro lado, o que acontece quando há um cheiro ruim? Ninguém gosta de quê? Ninguém gosta de ficar. Então, quando a pessoa, ela é o bom perfume de Cristo, ela atrai a atenção das pessoas. As pessoas percebem. As pessoas olham para ela, que a conhecia antes, e dizem assim: fulano, você está tão diferente. O que aconteceu com você? Ah, mas como assim diferente? Não sei, você está diferente, você está um brilho diferente. Às vezes você vai num supermercado, numa loja, e uma pessoa que você nunca viu de lado algum, ela olha para você e diz assim: você é diferente. Em alguns casos até pergunta: você é cristã? Você é evangélica? Mesmo que a pessoa não conheça a palavra de Deus, mas ela sabe, ela percebe que em você há alguma diferença. Ela sente o quê? O cheiro suave da diferença em você. Amém? Eu vim para a igreja por causa disso. Eu não sei se eu já dei o meu testemunho para vocês, mas na escola havia um rapaz que era um aluno da minha sala, da minha turma, que ele era o terror da aula, o terror dos professores. E ele começou a ir para a igreja universal. Eu não sabia. Mas passado um tempo, ele mudou como da água para o vinho. Era aquela pessoa bagunceira, desrespeitava o professor, aquela pessoa dava um trabalho terrível nas aulas. E do nada, ele mudou, ficou quieto, estava mais separado no canto, sentava lá no fundão. Você sabe que a turma do fundão é a turma do barulho, né? Quanto mais longe do professor, né, mais à vontade. Ele ficava lá no fundo, comandava lá os outros bagunceiros, e de repente estava sentado lá na frente, quieto, e aquilo me chamou a atenção. E eu fui lá falar com ele: ô fulano, você está diferente, o que aconteceu com você? E aí foi quando ele falou que ele estava indo na igreja, que ele havia mudado, e ele estava com um jornal da igreja, me mostrou lá uma reunião que o bispo tinha feito no Maracanã, comprou um livro, O Senhor e o Servo, aliás, não era, minto, o perfil do jovem cristão, que estava sendo lançado naquela altura, me ofereceu aquele livro, na aula seguinte. Eu li o livro todinho, e fui para a igreja com ele, por causa da mudança dele. Não estava doente, não tinha problemas como a maioria das pessoas que chegam à igreja tem, mas a mudança que houve nele chamou minha atenção. A forma com que ele havia mudado. E eu só tinha 14 anos. Então, o perfume de Cristo nele me atraiu. E por isso eu estou aqui hoje. Talvez, se ele não tivesse mudado, talvez eu não teria sido evangelizado. Talvez eu nem estaria aqui hoje. Olha só a importância de nós sermos o bom perfume. Agora imagine esse bom perfume na sua casa, no seu trabalho, na escola, como aconteceu comigo em relação àquele rapaz, na sua família. Então nós temos esse dever de ser este bom perfume de Cristo. E às vezes, sem que você precise abrir a boca. Não foi ele que foi até mim, fui eu que fui até ele. E muitas vezes a pessoa fala muito de Jesus, mas não exala o bom perfume de Cristo. Então, mesmo que ela fale de Jesus, o cheiro que ela exala faz com que aquelas palavras não tenham efeito nenhum. Entende isso, não? Por isso Paulo diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Aí ele diz: para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. Então, aqueles que são o bom perfume de Cristo exalam o cheiro de vida, mas os que têm um mau caráter, os que não exalam o perfume de Cristo, exalam o cheiro da morte. E só quem já sentiu o cheiro de uma carne em decomposição, ainda que seja de um animal,
sabe como cheira mal. Eu não sei se existe um cheiro pior do que o cheiro de uma carne em decomposição. E Paulo usou exatamente esse tipo de cheiro para comparar o cheiro que exala a pessoa que dá um mau testemunho. Então você pensa comigo, se quem é o bom perfume de Cristo leva as pessoas a conhecer Jesus, como aconteceu comigo, aqueles que exalam o cheiro da morte fazem o quê? O contrário. O contrário do bom perfume. O bom perfume leva o conhecimento de Jesus. O cheiro da morte, a pessoa que exala o cheiro da morte, que dá um péssimo testemunho, é uma barreira, é um empecilho, é um obstáculo para as pessoas conhecer Jesus. Por isso que o Senhor Jesus fala lá em Mateus 23, se você tiver tempo, depois leia o capítulo 23 de Mateus, é o trecho do livro de Mateus mais pesado, quando Jesus faz o discurso mais duro, a pregação mais dura dele, que ele faz para os escribas e fariseus. E ele já começa dizendo para eles o seguinte, dizendo para eles que vocês são aqueles que nem entram e impedem os que estão entrando de conseguir entrar. O cheiro da morte é isso. É aquela pessoa que está dentro da igreja, que ela não se converte e com seu mau testemunho impede outras pessoas de se converterem. Porque há pessoas que dizem assim, olha, minha mãe vai na igreja, mas eu não sei o que ela faz naquela igreja, porque cada dia que passa ela está pior. É aquela pessoa que diz assim, olha, o meu vizinho vai naquela igreja, mas eu não sei o que eles ensinam naquela igreja, porque o meu vizinho é assim, assado. Então essas pessoas que deveriam conhecer Jesus através do bom perfume, acabam sendo vacinadas contra Jesus por causa dos cheiros da morte. Entende isso não? E Jesus fala, ele diz, é impossível que haja escândalos. O Senhor Jesus, já desde os seus dias, dizia, é impossível que haja adultérios, que haja mentiras, que haja injustiças, que haja fofocas no meio daqueles que conhecem a palavra. É impossível haver que não haja. Mas ele diz, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. E ele continua dizendo, melhor seria se pendurasse uma pedra de moinho ao pescoço e se lançasse no mar, do que fazer um dos meus pequeninos tropeçarem. Então, se por um lado é uma glória você ser o bom perfume de Cristo, por outro lado, a pior coisa que uma pessoa pode ser é alguém que exale o cheiro da morte. Esse cheiro da morte é um mau testemunho. Entende, sim, não? Então ele diz assim, para este certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Ou seja, quem seria capaz? Quem é capaz? Ele diz, em outras palavras, ele faz a seguinte pergunta, quem é capaz de ser este bom perfume? A resposta a gente vê aí no próprio exemplo do Senhor Jesus. Vê aí em Efésios capítulo 5, no versículo 1. O que diz aí? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. E, leia comigo em voz alta, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, o Senhor Jesus é o exemplo de como você pode ser capaz de exalar o bom perfume, é se tornando oferta. Quando você se torna oferta no altar de Deus, através de uma vida de renúncia, através de uma vida de sacrifício, assim como as ofertas eram colocadas no altar. Eu até separei aqui para você, se você quiser ler aí, Levítico capítulo 5, mas não deixa aí de marcar aí Efésios, não fecha Efésios não, por favor.
Em Levítico capítulo 5, no versículo 29, diz assim, fala sobre os sacrifícios: e porá a mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, degolará o sacrifício pelo pecado no lugar do holocausto, e depois o sacerdote com o dedo tomará o seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Amém? Então, o sacrifício era feito, a gordura era queimada, e o cheiro daquela gordura, daquela oferta, era um cheiro suave para Deus. Lá no livro de Gênesis, quando fala que Noé e a sua família saiu da arca, a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar e fazer o sacrifício, e está escrito que Deus aspirou o cheiro suave da oferta, ou seja, a oferta, quando era apresentada, aquele cheiro subia para quem? Para Deus. Então, quando eu me torno oferta, quando eu ofereço a minha vida, quando eu sacrifico o meu eu, quando eu sacrifico as minhas vontades, me tornando uma oferta, essa oferta sobe para Deus como o quê? Como um cheiro suave, e para as pessoas ao meu redor como o bom perfume de Cristo. Então, quando que eu me torno esse bom perfume? Quando eu abro mão das minhas vontades, quando eu abro mão dos meus costumes, quando eu abro mão das amizades que me corrompem, quando eu abro mão dos vícios, quando eu sacrifico, quando eu renuncio, então eu me torno como Jesus, um sacrifício vivo a Deus, e aonde eu vou, o cheiro dessa oferta, que é o bom perfume de Cristo, leva outras pessoas também a conhecerem Jesus através de mim. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Não é apenas nós nos fecharmos no nosso mundo e dizer o seguinte: não, eu não tenho que mostrar nada para ninguém, eu não devo nada a ninguém, porque você sabe que tem pessoas que são assim. Elas pensam o seguinte, elas olham só para elas pensam o seguinte: eu não estou preocupado com a opinião dos outros. Eu entendo que você não deve ficar preocupado com a opinião dos outros, mas eu entendo que, como um cristão, como um homem e mulher de Deus, você tem que entender que, dependendo do que aquelas pessoas vão ver em você, você pode levar elas para o inferno ou salvar a alma delas. Então não é como aquelas pessoas que dizem assim: eu falo o que penso, eu não estou nem aí com os outros. Se você age assim, você não está sendo o bom perfume de Cristo. Existem coisas que não é necessário falar, existem coisas que você pode fazer, como disse Paulo, né? Se o que você come escandaliza alguém, não coma na frente daquela pessoa. Se existem coisas que você sabe que de repente pode corromper alguém, pode escandalizar alguém, por que você vai fazer isso se você sabe que aquilo vai prejudicar a fé daquela pessoa, que vai comprometer a comunhão daquela pessoa com Deus? Então nós somos responsáveis pela nossa salvação, mas também podemos nos tornar responsáveis pela perdição ou salvação das outras pessoas, e isso é muito importante. Amém? Então, por isso que quando uma pessoa, ela sacrifica a sua vontade, ela sacrifica o seu eu para se tornar esse bom perfume, aonde ela vai, as pessoas se sentem bem e confortáveis perto dela, e é isso que Deus quer que a gente faça. Amém? Então, nessa oração, peça ao Espírito Santo: meu Deus, se existe algo em mim, se existe algo em mim que eu ainda não mudei, se existe algo em mim que falta eu fazer, ou que eu tenho que deixar de fazer para me tornar esse bom perfume, que o Senhor me mostre, porque eu estou disposto a fazer o que for preciso para exalar o teu perfume. Eu quero ser o teu bom perfume aqui nesse mundo. Eu não quero ser o responsável pelo tropeço e nem pela queda de ninguém, mas se for para ser o bom perfume de Cristo, se for para viver aqui neste mundo, que seja para ser o bom perfume do Senhor aqui neste mundo. Amém? Então fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.